de março você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, tudo bem? Espero que tenha sido uma excelente semana de muita batalha e muita vitória. O mês de março está quase acabando e esse mês foi privilegiado, né? Acabou de passar o dia 21 de março, nós comemoramos com muito amor. Quem esteve no outro programa, espero que tenha entrado no Elo 21 e tenha resgatado o e-book. Eu estou maravilhada, foi um presente maravilhoso para a gente, né? As doutoras Carla, Marie e Sandra estão aqui conosco novamente. Nós estamos gravando uma série de programas e, como vocês sabem, é um presente que nós temos que acolher com muito amor e carinho. Então, na série de programas, nós começamos, e quem não teve a oportunidade, vai na internet, acessa os programas. Nós começamos desde a denominação da trissomia 21, ao invés da síndrome de Down. Passamos para o momento na notícia e fomos parar na alimentação, a importância da alimentação, desde a pega da amamentação, como a gente alimentar bem as nossas crianças e o nosso risco principal, que eu amei, Sandra, quando você falou da lancheira. Então nós vamos continuar, mas hoje o nosso programa vai ter uma pegada diferente. Adorei a palavra da Carla, uma pegada diferente. Nós vamos desde a criança sendo uma criança que está se alimentando bem, para uma criança que vai ter que falar sim e principalmente falar não quando algo a incomoda. E como essa criança vai ser, essa criancinha bonitinha, ai como ela é lindinha. Essa criancinha, graças a Deus, ela vai crescer, ela vai se tornar um adolescente, um adulto e vai envelhecer. Então, antes da gente começar nessa pegada, obrigada para vocês. Manda um beijo coletivo também, todas. Oi, pessoal. Oi. Com 3 convidados, o pessoal da produção fala, quem vai falar agora? É a Carla, é a Sandra, é a Marie, mas já estão lá sabendo o nome de todas, tá bom? Então, nós estávamos falando, Marie, claro, o amor, o sentido de proteção, ele impera, mas a gente sabe que essa criança, e agora a gente acredita que os pais mais preparados, a sociedade mais preparada, ela vai crescer, né? E como que é esse momento e como que você vê hoje a sociedade? Como que você tem que falar isso quando a gente está mandando a criança para uma escola? Eu agradeço sempre ao Bonadei, mas todas as crianças que estão acolhendo nossos filhos, como que você vê isso? Esse até é um momento mesmo de volta às aulas, né? Momento de readaptação, está todo mundo voltando de férias. É um momento difícil para todas as crianças, né, de adaptação com o T21 ou sem T21. E entrando mais no que você falou, como é que a gente pode ajudar nesse processo, tanto na criança com T21 ou não, tudo que surgir na escola, tudo que acontece na escola é sim de responsabilidade da escola, de responsabilidade da família. E quanto mais essa conexão for íntima, mais a possibilidade de resolver as questões vão ser com mais sucesso, né? Então, aí parte desde da alimentação, da lancheira saudável, como você falou, pedir o cardápio da escola, muitas vezes tentar adaptar, e até como orientar os pais quando acontece alguma questão na escola, algum problema, alguma questão relacionada a bullying, a relacionamento entre as crianças. Tudo isso, se a conexão escola-família for uma conexão importante, é resolvido de uma forma mais serena. Porque realmente, hoje em dia, o que a gente vê é esse bullying que está lá na adolescência. Mas como é que a gente se tornou adolescente? Como é que foi ali desde o começo? Né? Para ser adolescente, a gente teve que crescer. Como é que foi essa infância? Como é que a criança enfrentou as dificuldades na infância? Né? Para ela chegar a dizer não lá na adolescência. Então, Marie, eu gostei disso e isso também vai passar por alimentação, por todo esse caminho. Mas lá no segundo programa, a Carla comentou assim, mesmo quando a gente faz alguma coisa mal, alguma coisa errada, a gente está com o intuito de fazer o bem porque nós somos pessoas boas e tudo mais. E até naquele momento eu me questionei, eu falei assim,
é claro que nós somos o que nós fomos criados, né? Eu não sei se todo mundo é bom, ou as pessoas se tornam más pessoas, mas como que a gente pode orientar? Porque, assim, claro que todo mundo tem a sua personalidade e o pessoal fala, ai, o meu filho, coitadinho. Não, eu sei que a Sofia é teimosa. Tem, inclusive, uma profissional que fala para mim que a Sofia é manipuladora, que a Sofia é muito encantadora e por isso ela pode manipular. E tem hora que eu falo, puxa vida, uma palavra forte, mas então vou alertar todo mundo que a Sofia pode ser manipuladora. Se isso, você acredita que, como a gente pode se tornar uma pessoa que vai praticar bullying com outra? Como que é isso? Em primeiro lugar, só uma coisinha. A Sofia pode ser manipuladora, sim. Porque muitas crianças são, com T21 ou sem T21. E a manipulação é uma coisa humana. Exatamente. E nem sempre ela é negativa. Né? A gente fica muito no bom e no ruim. No bom e no não é? ruim. E a gente Mas fica... quando você manipula uma coisa, realmente, uma situação realmente para o bem, por exemplo, de introduzir uma alimentação saudável numa casa, numa escola, é uma manipulação. Você tem que seduzir aquele diretor da escola, aquela família, e tá tudo bem, não é? Não deixa de ser uma manipulação, né? Quando a gente olha para um rapaz, não é? E fala, uau, me interessei, não é uma manipulação? Tá tudo bem. Tá tudo não bem, é? não tem necessariamente problema. ela é negativa. E aí você está dando, novamente, um olhar individual, né? A Sofia é daquele jeito, aquela pessoa é daquele jeito. E assim, mais do que ficar nessa dicotomia do bem e do mal, somos bons e somos maus, nós somos um pouquinho disso tudo mesmo. E vamos ser sempre, né? Então, porque, assim, o que eu muitas vezes penso, e isso eu acredito, e a gente nem pede, a gente fala, tem hora que a gente implora para as famílias, não é? A gente sempre tem que se ver, acho que na pele do outro, mas qual que é a necessidade desse bullying, né? Porque é o que a gente estava comentando aqui nos bastidores. Toda criança, ela vai se tornar um adolescente e um adulto. E tem hora que você fala assim, mas essa pessoa, ela é tão bonita, ou ela é tão inteligente, ela não precisa menosprezar uma outra para ela sobressair, né? Eu não sei o que a psicologia explica sobre isso. Mas às vezes a gente olha de fora e vê essa pessoa assim, nossa, ela é tão bonita, ela é tão inteligente, por que ela precisa ter uma atitude tão ruim com a outra? E aí, se você, como você falou, colocar no lugar do outro, vai ver que ela não se sente nada disso. E justamente a gente está olhando e julgando e a gente também, de certo modo, está fazendo um bullying. Porque você não sabe como aquela pessoa está se sentindo. O comportamento da gente sempre tem uma função, ele sempre quer dizer algo. Então, o comportamento de uma criança na escola está querendo dizer algo. Aquela que faz o bullying está mostrando alguma coisa. E às vezes o olhar é muito mais para quem é a vítima do bullying, né? Que tem que olhar, sim. Mas e essa que está fazendo? O que significa isso? Então, às vezes a gente precisa direcionar o olhar para o outro também. E não só colocar como o culpado e a vítima. É na relação que a gente vai entender também o que está acontecendo. Às vezes o bullying que ela faz no amiguinho é um reflexo de algo que ela também está sofrendo em algum outro lugar. E aí, ali é onde ela consegue descontar. É uma reação em cadeia, né? Exatamente. Acho que tem mais algo que a gente pode acrescentar. A gente vive nesse mundo tecnológico agora que tudo é para ontem, tudo, né? Então, se eu não estou satisfeita neste momento, já não é bom. Isso está vindo muito forte na nova geração. E às vezes, ou os pais não estão acompanhando e a palavra não parou de ser falada, parou de ser dita, o limite parou de ser feito. E isso é importante para a construção dessa personalidade. Tanto para ele se defender, quanto para ele entender e aprender. Exato. Isso é importante. E eu vejo que muitas vezes os pais têm essa dificuldade de colocar o limite numa criança com síndrome de Down. E isso gera na família uma questão muito importante entre os irmãos. Eu já presenciei, por exemplo, estar atendendo uma família com um filho com T21 e o irmão com uma idade muito próxima. E o irmão, por exemplo, ia subir na mesinha do consultório e a mãe de jeito nenhum não deixava.
quando a criança com trissomia no 21 ia subir, tudo bem. Ela podia subir em cima da mesa, ela podia correr o risco de quebrar a mesa, de cair, tudo bem. E eu perguntei até para mim, mas por que esse pode e esse não pode? Ah, porque ela é Down, então ela pode subir. Não, e o limite precisa ser diferente? E aquele irmão estava no cantinho, sentado, que não podia nada, e ela tinha trissomia 21, ela podia subir. Ah, por quê? Porque ela não entende direito o que é o certo e o errado. Não, e o engraçado é o que a gente está criando para o futuro, né? E tem hora que eu percebo, e a gente impõe muito limite, mas como a Sofia é teimosa, eu falo, mas minha filha, assim, tem hora que eu falo, ai Sofia, e assim, você é uma dádiva, como você é inteligente. Como você pode ser educada? Assim, porque se você só dá bronca, como que fazer, né? Sim, Sofia, sim. assim, ontem estou acordando, a Sofia veio pá na minha mão. Eu falei, você tá passando bem, Sofia? Como que é isso, né, Carla? Olha, eu queria falar uma coisa importante, assim, importante, dessa fala, importante porque eu vejo e eu sofro isso, e todo mundo sofre isso, que é o seguinte, gente, o peixe na água não vê a água. Não é? Simples assim. Então, dentro da nossa dinâmica familiar, todos nós, não é? A gente não vê determinadas coisas que a gente faz e que a gente acha que não faz, né? Que a gente acerta. Não existe erro, não existe culpa, existe uma miopia, porque o peixe na água não vê água, no aquário ele não vê água. Então, aquela mãe não via que ela tratava os dois filhos de forma diferente. Então, ela limitava, ela não dava limite para aquele menino com T21 e para o outro ele via esse bullying, né? Ele via essa falta, quer dizer, ele era punido na visão dele. Então, o que eu queria só chamar a atenção, que na minha visão, existe um preconceito muito grande em relação à figura do psicólogo dentro da família. Né? Eu não preciso de psicólogo, porque eu não sou louco, eu não sou deprimido, não é? Mas eu tenho 2 olhos só, eu não vejo de fora. Eu sempre digo assim, você quer enxergar uma situação? Sai do picadeiro e vai para a arquibancada, olha de fora. É tão difícil a gente fazer isso sozinho, não é? Então, assim, criar filho, eu acho que a gente deveria sempre ter um psicólogo de plantão, né? Fazer uma terapia, para a gente, né? Para a gente se questionar, alguém que fizesse a pergunta para a gente, né? O que você está fazendo? O que você quer? E a gente não para pensar o que a gente quer. E quando a gente tem filho, a gente também não para, a gente vai no automático de seguir o status quo, né? De ser como sempre foi, porque sempre foi assim. Então, a Marie falou uma coisa importante. Ela falou assim, quando é que eu vou criar o adolescente? Na infância. É dizendo não para o doce, para o processado, e ele sente que ele é mais saudável, ele entende, que ele vai amanhã dizer não para a droga. Porque dizer não para o que não é bom já faz parte do vocabulário dele, né? E é quando ele é adolescente que ele vai entender que ele pode dizer não para determinadas coisas e sim, eu quero um trabalho, eu posso, porque eu já aprendi a ter tônus, a ter músculo que me faz entrar no mercado de trabalho e adultar. E aí eu entro numa velhice saudável. Carla, isso é utopia? Não. A gente está cheio de pessoas assim lá no Elo 21, de você falar, meu Deus, que adulto, que idoso, lindo, né? Mas isso é construído. Exatamente. E outra coisa, então eu diria que a figura cada vez mais a gente vê famílias com T21 em que o terapeuta de base é o psicólogo, porque ele está ajudando a adolescer e a adultar. Né? Isso é importante. E você diz assim, Carla, mas eu tenho meu filho, minha filha agora, já adolescente, e não fiz isso, e sinto essa dificuldade. Eu acho que a grande mensagem de todos esses programas que a gente construiu junto aqui nunca é tarde. Sempre há recaminho. O agora sempre é o melhor momento. O agora sempre é o melhor momento. Sempre dá. A gente tem pessoas lá com mais de 40 anos com T21 entrando no primeiro emprego, que muita gente sem T21 não faz. E não faria. Então, gente, não vamos deixar desalento, acomodação, inércia
E agora, fazer um recaminho, né, começar sozinho, é muito difícil e não precisa ser assim. Né? Então, assim, ter uma equipe, tá num conjunto, tá num contexto, se unir a outras pessoas, outras famílias, com essa mesma visão de transformação e de, né, começar uma outra história, ou uma história diferente, ou introduzir uma outra, um outro fim. O livro tá aí, a gente sempre pode mudar o fim dele. Pessoal, elas começam a falar, isso seria uma fala ótima, assim, para a gente finalizar, né? E aí elas começam a falar, a gente começa a perceber, né? E não em pessoas com T21, mas e é uma coisa que eu queria puxar o gancho da Marie e levar diretamente para a Sandra. A gente estava falando de lancheira saudável, mas como o ser humano se detona, né? Ele se auto-implode, né? E uma das coisas que a gente vê sempre é a fuga para a comida, né? Porque, eu não sei se é para Marie ou para Sandra, mas assim, eu estou querendo fugir, ou você vê que a própria criança tem aquela compulsão, e eu acho que o síndrome de Down tem compulsão, porque assim, eu sei que a Sofia não come muito, mas tem hora que ela acabou de comer, ela fala, mãe leite, ou mãe suco, ou mãe... Então parece que ela não está saciada, ou é uma compulsão, mas por que isso no ser humano? Por que a gente se no ser humano, de uma forma geral, a gente tem mecanismos de fuga. E comida, vamos pensar bem, é o quentinho, é o gostoso, desde do quentinho do útero, do leite, do peito, ao que a mãe fazia gostosinho em casa. Então, comida, ela traz esse approach de algo que eu posso fazer e vou me sentir bem. E só uma coisa, Sandra, é um prazer imediato, né? Exato. Num momento de vida que todo mundo busca muito um prazer imediato. E na comida você tem aquele prazer na hora, ali. Dura segundos, vai ter consequências grandes, mas é imediato. Exato. É um prazer imediato. E aí a gente até pode dar um olhar assim um pouco mais técnico, que é de adicção, do vício, né? Sistema dopaminérgico. Se eu dou muito açúcar para o meu filho, eu estou acionando esse sistema de vício. Então, eu estou otimizando e fazendo com que ele sempre queira mais doces. Isso são assim, nos eixos do corpo. Na rotina, no comportamento, a gente está trazendo essa válvula de escape para algo que eu posso me satisfazer muito rapidamente. Na T21, a gente tem um apetite maior, a gente gasta menos energia, tem essa condição também. Então, esse olhar entre você escolher alimentos que podem ser mais saciogênicos e podem ter uma qualidade de nutrientes é importantíssimo. Então, eu posso comer um pratão de massa ou eu vou comer um pouquinho de massa com muitos legumes, com uma salada, com uma proteína. O que vai me saciar mais? Então, eu tenho que começar a escolher isso para que eu não fique com fome imediatamente depois. Para qualquer pessoa, não é só na T21. Né? É que às vezes a gente acaba dando só esse olhar, nossa, por que está com essa voracidade? Porque às vezes é o que ele está colocando para fora em termos de, eu estou sem T21 talvez eu ficasse, não vou comer agora, e na T21 não fica colocando freios. E também a questão do metabolismo, né, Sandra, da fome oculta, né? Exatamente. Fome oculta é um termo que a gente utiliza na nutrição, que é comer alimentos que são calóricos, mas sem nutriente algum. Todo alimento tem caloria, mas a gente fala, o que é uma caloria saudável? É você comer uma fruta, que além da caloria, tem uma série de nutrientes. Ou eu vou comer um pacote de biscoito, que só tem basicamente a energia, a caloria. E aí, rapidamente, eu vou ter fome novamente. Então, a gente tem que dar esse olhar de o que eu estou colocando no meu corpo. E, de fato, você usou a palavra assim, a gente detona esse corpo e é com ele que a gente passa a vida inteira. Então, se a gente não... Lembra que você falou no começo, a Carla, na corridinha dela de manhã e tudo mais? Se a gente não cuida desse corpo com atividade física, com uma boa alimentação, com uma redução de estresse, assim, o que eu posso fazer para também ter um processo mental mais tranquilo, cuidar desse emocional de uma forma completa, porque isso também vai ser a nossa expressão também nos nossos genes. Se eu não tenho essa série de cuidados, eu estou vivendo mais ou menos, eu tenho uma vida mais ou menos, eu estou sobrevivendo, não vivendo, e que é às diferente vezes, isso. Esse autocuidado
É mais fácil você entender que se alimentando bem e fazendo uma atividade física, você está com a sua saúde em dia. É mais fácil você entender que isso afeta do que os seus pensamentos e as suas emoções. Mas é um tripé, as três coisas estão ali. E as três coisas vão influenciar na expressão dos seus genes. Não é só a comida e não é só a tua carga genética. É a tua escolha de vida. Ah, mas eu até agora não fiz nada, e agora? Agora é a melhor hora, tenho que fazer. Quando a gente para e a gente se toca, a gente transmite o Exatamente. carinho, não é? Esse sentimento bom de relaxamento, para eu sentir isso, eu tenho que ativar genes, para me dar neurotransmissores, para me dar uma resposta metabólica, para eu sentir isso no corpo. Se eu tenho raiva, eu vou ativar outros inflamatórios, que me enfesam, que me inflamam. Então, esse cuidado com o sentir, Também com é o um autocuidado relacionar-se, mental, com o né? amar, com a troca, é saúde. Pessoal, a gente começa o programa ensaiando um script. Sai tudo diferente. E ele vai assim muito além do que nós esperávamos. E enquanto essas sumidades estavam falando, assim, eu consegui ir muito longe. Porque assim, uma preocupação, eu tenho certeza que de todas as mães e pais, é o que vai acontecer com o meu filho quando eu não mais estiver aqui. Essa preocupação, para mim, é dioturna. Mas será que eu estou me cuidando bem? Será que eu estou me dando a devida atenção para estar com o meu filho o máximo de tempo possível que Deus possa me propiciar? Será que eu estou ajudando Deus a me ajudar? Eu acho que esse é o Excelente. mote, Ótimo. né? Excelente. O que você acha disso, cara? Eu acho perfeito, porque se eu não souber me cuidar e não souber respeitar isto que eu recebi e que vai me levar e transmitir o bem e viver, que se eu não souber cuidar de mim, eu não vou ensinar meu filho, porque eu não sei. Né? Filhos aprendem por cópia, né? Cópia, por exato. modelo. Exemplos, né? E além disso, eu cuidando de mim, eu tendo essa confiança e ensinando o meu filho a cuidar dele, eu vou também ensinar a ele a autonomia para me mostrar. Eu tenho que estar aberta e tenho que ter, às vezes, uma ajuda psicológica para aceitar que meu filho não vai ficar um bebê para o resto da vida. Então, de Importante pequeno, eu tenho que aprender a soltar. Eu tenho que aprender a ser autônoma comigo para ensinar autonomia. E aí, esse menininho gostosinho, bonitinho, tudo isso que você falou, vai para o mundo. E eu tenho que permitir isso, né? Confiar, amar, confiar no outro, confiar nele. E a gente tem histórias lindas, isso é possível. Mas a gente começa lá embaixo, nesse tripé. Numa construção mesmo. Numa construção que começa de pequeno. Então, Que gente, precisa é ser lindo sólida. falar da criança, mas a gente não pode perder da mente que a gente cria os nossos filhos com T21 e sem T21 para que eles tenham um envelhecimento saudável. Né? E envelhecimento saudável é tudo. É ser feliz, é trabalhar, é ter autonomia, ter um corpo que te leve, né? Ter um corpo que recebe e dá carinho. Então, assim, e para a gente ensinar isso, a gente tem que praticar. Então, eu acho que Tem um isso exemplo é que eu dou, genético. tem um exemplo que eu dou para os pais, que é muito legal e é bem simples. Quando você está no avião, que a aeromoça fala assim, ao cair as máscaras, coloque em você Isso. primeiro e depois na criança e no idoso. Eu acho que isso é algo muito importante. Se você não se cuida, como que você vai estruturar quem precisa de ajuda do seu lado? Sandra, isso é bem importante. Achei maravilhoso. Deixa uma mensagem, porque eu vou reservar 1 minuto para cada um de vocês. dar uma Uau, mensagem. primeira, assim, uau. Ela não pensou que isso ia Isso ela não acontecer. avisou, hein? Bom, mensagem. Lembra que comida é algo que é nosso amigo, né? Comida não é algo ruim, porque a gente vive numa época onde a gente está demonizando demais os alimentos. E você estar numa relação boa com o seu alimento, você começa a se relacionar bem com o seu corpo e com a vida. Isso é importante. Nós somos reflexo disso, né? Muito obrigada. Marie? A minha mensagem é
todas as mensagens juntas. Não vale. Mas a minha mensagem é uma mensagem de tolerância, que a gente tenha tolerância com a gente e com o outro. E de que sempre dá para fazer alguma coisa. Dá para começar hoje uma dieta nova, diminuir essa compulsão, buscar outros prazeres na vida, de outras formas, para o meu filho e para mim. Dá para começar a ter uma atitude mental diferente, um autocuidado e buscar isso da forma que for, uma meditação, uma psicoterapia, uma busca espiritual, dá. Então, sempre dá para fazer alguma coisa. O passado a gente não muda, mas as nossas escolhas vão refletir agora e lá na frente. Eu vejo os nossos genes como uma aquarela, né, que tem aquelas cores fixas, não é? Mas a gente, e elas não vão mudar as cores, sem dúvida, mas a gente combina as cores e constrói um quadro do jeito que a gente quer. E a gente pode estar mudando esse quadro com a combinação das cores do jeito que a gente quer. Mas a gente nunca pode deixar de ter em mente que quem tem o pincel somos nós. E a todo instante eu estou colocando a ponta do pincel em alguma cor, essa responsabilidade é nossa. Mas a gente também não pode ter em mente, deixar de ter em mente que para escolher as cores, para entender como são as cores, como as combinações ficam melhores ou piores, a gente não precisa descobrir sozinho na tentativa e erro. Tem um monte de gente junto para fazer elo. Para fazer elo, exatamente, para que a gente consiga fazer o melhor. E a gente vai errar, mas a gente sempre pode remodelar, reescolher as cores e partir para uma outra matiz. Gente, como não amar o mundo, como não crer que a gente unido pode transformar o mundo. O mundo, a tua casa. Você transformando isso, você já está transformando o teu mundo. Não sendo piegas. Eu sei que no dia que eu descobri que eu teria a Sofia, esse dia a minha vida mudou completamente. E vocês podem duvidar, muitas pessoas. Mas, gente, a minha vida mudou para muito melhor. Um beijo coletivo, por favor. E gratidão. Tenham fé. A vida é muito boa. Bem-vindo ao maravilhoso mundo cromossomo 21. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da trissomia 21. Um beijo. Você pode ver.